A Revolução dos Bichos, capítulo 5. Com o avanço do inverno, Molly se tornou cada vez mais problemática. Todas as manhãs, ela se atrasava para o trabalho e se justificava dizendo que havia perdido a hora. Também se queixava de dores misteriosas, embora seu apetite fosse excelente. Ao menor pretexto, fugia do trabalho e se dirigia ao açude, onde ficava observando o próprio reflexo na água. Mas corriam rumores sobre uma coisa mais séria. Um dia, quando Molly desfilava alegremente pelo pátio, agitando a longa cauda e mascando um raminho de feno, Clove a chamou de lado. Molly, tem uma coisa muito importante para lhe dizer. Hoje de manhã, eu vi espiando por cima da cerca que divide a fazenda dos animais da fazenda Ford. Vi também um dos empregados do Sr. Piggy do lado de lá. Eu estava diante, mas tenho quase certeza de que ele conversa com você, que o deixou afastar seu focinho. O que significa isso, Molly? Ele não estava lá, e não deixei que fizesse nada. Não é verdade, gritou Molly, começando a saltar e a pentear o chão. Molly, olhe para mim. Você me dá sua palavra de honra de que aquele homem não estava afagando seu focinho? Não é verdade, repetiu Molly, mas sem conseguir encarar Clover. No instante seguinte, ela firmou os cascos e galopou para campo a toda velocidade. Uma ideia ocorreu a Clover, sem dizer nada aos demais. Foi até a baia de Molly e, usando a pata, revirou a palha. Escondidos ali estava uma pilha de torrões de açúcar e um punhado de fitas de várias cores. 3 dias depois, Molly desapareceu. Durante semanas, nada se soube do seu paradeiro. Nada se soube do paradeiro dela. Mas depois dos pombos contaram que a tinha visto do outro lado de Willingdon, atrelada a uma charrete muito chique, pintada de vermelho e preto, estacionada em frente de um bar. Um homem gordo e de rosto rosado, vestido calça xadrez e bolainas e, parecendo ser um gerente, fazia carinho nela e lhe oferecia torrões de açúcar. A pelagem parecia recentemente tosada e havia uma fita escarlate em seu topete. Ela parecia bem contente, disseram os pombos. Nenhum dos animais jamais voltou a mencionar Molly. Em janeiro, o clima ficou absurdamente frio. A terra era como o ferro, e não se podia fazer nada nos campos. Muitas reuniões foram organizadas no grande celeiro, e os porcos se ocuparam do planejamento do trabalho para a estação seguinte. Aceitou-se que os porcos, manifestamente mais inteligentes do que outros animais, decidiram todas as questões da política agrícola, apesar de suas decisões precisarem ser radicalmente por votação majoritária. Esse arranjo teria funcionado bastante bem, se não fosse as disputas entre Shaw e Napoleão. Aqueles dois discordavam em todos os pontos em que era possível haver um desacordo se um deles sugerisse plantar cevada em uma área maior. Era certo que outro exigiria uma área maior, semente com as aveias. E se um tivesse que tal ou tal campo era adequado para reponho, o outro iria declarar que o outro dito campo era inútil para qualquer coisa que não também tubérculos. Cada um tinha os próprios seguidores e debates violentos ocorriam. Nas reuniões, Shaw com frequência conquistava a maioria por meio de seus discursos brilhantes, mas Napoleão era melhor em planejar apoio durante os intervalos. Ele era especialista, bem-sucedido com as ovelhas. Fazia algum tempo que ele tinha passado a Bali
4 pernas bom, 2 pernas ruim. O tempo todo, com frequência, interrompido as reuniões assim. Percebeu-se que eram particularmente propensas a entoar. 4 pernas bom, 2 pernas ruins. Em momentos cruciais das discussões de show, ele fazia estudo com afinco alguns números antigos da revista Agricultura e Pecuária, encontrados na sede da fazenda. Estava cheio de planos de inovação e melhorias. Falava com conhecimento de causa sobre trenos, silos, resíduos e havia desenvolvido um sistema complexo para que todos os animais despejassem seus excrementos diretamente nos campos, em um lugar diferente a cada dia. Para poupar o trabalho do transporte até lá, Napoleão trançou o próprio sistema de resmungava entre os dentes que os planos de show não dariam em nada. Parecia estar ganhando tempo. Porém, de todos os controvérsias, nenhum foi tão grave quanto o que ocorreu a respeito do moinho. No grande pasto, não longe das edificações, havia pequena colina, o ponto mais alto da fazenda. Após estudar o terreno, Shorban declarou que aquele era o lugar perfeito para um moinho, que poderia acionar um dinamo e assim abastecer a fazenda de energia elétrica. Isso iluminaria as baias e os aqueceria no inverno. Além de mover uma serra circular, um cortador de palha, um separador de joio e uma ordenharia elétrica, os animais nunca tinham escutado nada disso tipo antes, pois a fazenda era antiquada e só dispunha do equipamento mais primitivo. Eu vira assombrados quando invocada imagens de máquinas fantásticas que trabalhariam no lugar deles, enquanto eles pastariam com toda a calma nos campos ou aprimorariam as mentes com leituras e conversas. Em poucas semanas, os planos de show para o mocinho estavam totalmente elaborados. Os detalhes mecânicos saíram principalmente dos 3 livros que tinham pertencido com o Sr. Jones. 1000 coisas úteis para fazer em uma casa. Todo homem é o próprio pedreiro e eletricidade para principais. Show usou como escritório um abrigo que antes tinha servido de incubadora e cujo piso de uma madeira macia era muito adequado para receber desenhos. Ele passava horas fechado ali, com os livros mantidos abertos por uma pedra e com um pedaço de giz preso entre as articulações da pasta. Shaw se movia depressa de um lado para o outro, desenhando linhas e soltando pequenos guinchos de excitação. Pouco a pouco, os esboços se transformaram em uma massa complicada de manivelas e rodas dentadas que cobria metade do chão. Um resultado que os outros bichos achavam totalmente incompreensível, mas muito impressionante. Todos eles iam espiar os esforços de Shaw, ao menos uma vez por dia. Até as galinhas e os patos iam e muito precisavam se esforçar para não apagar as marcas de giz quando andava. Só Napoleão se mantinha distante. Havia se declarado contrário no moinho desde o início. Um dia, entretanto, chegou de modo inesperado para examinar os desenhos. Andou gravemente ao redor do abrigo, absorveu de perto cada detalhe dos planos e fulgou desprezo uma ou duas vezes. Depois ficou parado um instante, contemplando o projeto, com o rabo do olho. Por fim, de repente, levantou a pasta e urinou
em tudo e partiu sem dizer uma palavra. A fazenda inteira ficou profundamente dividida. Quando o assunto do moinho, Shaw não negou que aquela seria uma tarefa desafiadora. Eles precisariam carregar pedras, colinas acima para a construção de muros. Depois teriam de produzir o tecido paz. Em seguida haveria necessidade de dinamos e cabos. Como eles seriam arranjados, Shaw não disse. Mas o porco sustentava que tudo poderia ser feito em um ano. E após isso, declarou tanto trabalho seria poupado que os animais só precisariam trabalhar 3 dias por semana. Napoleão, por sua vez, argumentava que a maior necessidade do momento era aumentar a produção de comida e que se ele desperdiçasse seu tempo na construção de um moinho, acabaria morrendo de fome. Os animais se agruparam em 2 facções, sob os lemas: vote em Shaw pela jornada de 3 dias e vote Napoleão pelas refeições garantidas. Benjamin foi o único animal que não tomou o partido de nenhuma das facções. Recusava-se a acreditar que a comida se tornaria mais abundante e que o moinho diminuiria o trabalho. Com um moinho ou sem moinho, ele disse, a vida continuaria como sempre, ou seja, ruim. Além das disputas acerca do moinho, havia a questão da defesa da fazenda. Era claro, embora os seres humanos tivessem sido derrotados na Batalha do Estábulo, eles poderiam fazer uma nova tentativa, e mais determinada, de recapturar a fazenda e reinstalar o Sr. Jones. Tinham ainda mais motivos para fazer isso. Depois de que a notícia sobre sua derrota se espalhou por toda a área rural, tornalmente os animais da fazenda vizinha mais rebeldes do que nunca. Como sempre, Shaw e Napoleão divergem. De acordo com Napoleão, o que os animais deveriam fazer era conseguir armas de fogo e praticar seu manuseio. De acordo com Shaw, eles deveriam enviar mais e mais pombos para incitar a revolução entre os animais das outras fazendas. Um argumento que eles não fossem capazes de se defender, estariam condenados à derrota. E outro argumento que se rebeliões acontecem em todos os lugares. Ninguém teria necessidade de se defender. Os animais ouviram primeiro o que dizia Napoleão, depois do que dizia Shaw, e não conseguiam decidir qual estava certo. A verdade é que sempre concordavam com quem falava em dado momento. Por fim, quando chegou o dia em que os projetos de Shaw ficaram prontos na reunião do domingo seguinte, o tema de começar ou não o trabalho do moinho seria posto em votação. Enquanto os animais estavam reunidos no grande celeiro, Shaw se pôs de pé, embora interrompido algumas vezes pelo balido das ovelhas. Apresentou suas razões em defesa da construção do moinho. Depois, Napoleão se levantou para contra-argumentar. Disse com muita calma e que o moinho era uma bobagem e que aconselhava que ninguém votasse a favor da construção. E logo se sentou de novo. Tinha falado por parcos 30 segundos e parecia quase indiferente quanto ao resultado que iria obter. Diante disso, Shaw se levantou de um salto e gritando, para que as ovelhas que tinham recomeçado a balir ficassem quietas. Explodiu em um apelo apaixonado em favor do moinho.
Até aquele momento, os animais tinham se dividido, quase meio a meio, em suas simpatias, mas em um instante a eloquência os conquistou com frases inspiradoras. Ele descreveu como a fazenda dos animais poderia ficar quando o trabalho sórdido fosse retirado do lombo dos bichos. Sua imaginação estava agora muito além dos cortadores de palha e extradores da rabanetes. A eletricidade, ele diz, poderia colocar em funcionamento debulhadoras, arrados, rastelos, laminadores, segadeiras e enfardeiras. Além de dotar todas as baias de luz própria, a água fria e quente e aquecimento, quando ele acabou de falar, não restava dúvida sobre o que seria a votação. Mas bem nessa hora, Napoleão ficou de pé e, olhando o soslaio para Shaw, soltou um guincho agudo de um tipo que ninguém ali ouvira antes. Com isso, chegou lá de fora um latido horrível, e 9 cachorros enormes, usando coleira com taxas de metal, entraram correndo no celeiro. Partiram diretamente contra Shaw, que mal teve tempo de fugir de seu lugar, evitando as mandíbulas que se fechavam. No instante seguinte, ele partiu com os cães em seu encalço, surpresos e temerosos demais para falar. Os animais se reuniram junto da ponta para assistir à perseguição. Shirley corria pelo grande passo que levava à estrada. Corria como só um porco consegue correr, mas os cachorros estavam em seus calcanhares. De repente, ele escorregou e parecia inevitável que fosse apanhado. Mas então se levantou e correu mais depressa do que nunca. Mas em seguida, os cachorros ganharam terreno e se aproximaram mais uma vez. Um deles chegou a fechar os dentes no rabicó de Shaw. Mas o porco o sacudiu e desviou no último segundo. Então fez o esforço extra e conseguiu uma vantagem de poucos centímetros. Enfiou-se em um buraco na cerca e não mais foi visto. Silenciosos e apavorados, os animais retornaram ao celeiro. Logo depois, os cachorros voltaram. Primeiro, ninguém conseguiu imaginar de onde aquelas criaturas tinham surgido, mas não demorou para que a dúvida se resolvesse. Eram os filhotes que Napoleão tinha tirado das mães e criado em particular. Apesar de não estarem ainda totalmente crescidos, os cães eram imensos e tinham uma aparência feroz, como a dos lobos. Mantiveram-se perto de Napoleão. Absorveram-se que abandonavam o rabo para ele do mesmo jeito como os outros cachorros costumavam fazer para o Sr. Jones. Napoleão, acompanhado dos cachorros, subiu então na plataforma elevada, onde antes Major havia se posicionado para fazer seu discurso. Anunciou-se que, dali em diante, as reuniões das manhãs de domingo não aconteceriam mais. Eram desnecessárias. Ele disse: é um desperdício de tempo. No futuro, todas as questões relativas ao trabalho da fazenda seriam decididas por um comitê especial de porcos, presidiante por ele mesmo. Ele se reuniria em privado e depois comunicaria as decisões para os outros.
Os bichos ainda iriam se reunir nas manhãs de domingo para saudar a bandeira e cantar Animais da Inglaterra e receber as ordens da semana. Mas não haveriam mais debates. Apesar do que a expulsão de Shore havia provocado, os animais ficaram desanimados diante do anúncio. Diversos entre eles teriam protestado se tivessem conseguido encontrar os argumentos certos. Até mesmo Box estava vagamente perturbado. Jogou orelhas para trás, agitou o topete algumas vezes e tentou dominar seus pensamentos, mas acabou não conseguindo, apesar em nada para dizer. Algum dos porcos, porém, era mais articulado. 4 leitões na fileira da frente verbalizaram guichos de desaprovação. E todos os 4 se levantaram e começaram a falar ao mesmo tempo. De repente, os cachorros sentados ao redor de Napoleão soltaram rosnados profundos e ameaçadores. Então os jovens se calaram e se sentaram. Daí as ovelhas interromperam em seu poderoso balido de 4 pernas bom, 2 pernas 1. Quem continuou por quase 4 de horas e puseram fim a qualquer possibilidade de discurso. Mais tarde, Seeker foi despachado para explicar o novo arranjo para todos na fazenda. Camaradas, creio que todos os animais aqui reconhecem o sacrifício que o camarada Napoleão fez ao assumir esse trabalho extra. Não pensem, camaradas, que a liderança é um prazer. Ao contrário, é uma responsabilidade profunda e séria. Ninguém acredita com mais firmeza do que o camarada Napoleão, que todos os bichos são iguais. Ele ficaria mais do que feliz em deixar que vocês tomassem as próprias decisões. Mas algumas vezes vocês poderiam tomar decisões erradas, camaradas. Então, o que aconteceria? Suponho que decidíssemos seguir Shore, aquele delírio sobre o moinho. Shore que, como sabem, agora não passam de um criminoso. Ele lutou bravamente na batalha do estábulo, disse alguém. Bravura não basta, retorquiu Shore. Lealdade e obediência são mais importantes. E quando a batalha do estábulo, acredito que chegará o tempo em que vamos descobrir que o papel desempenhado por Shore foi bastante exagerado. Disciplina, camaradas, disciplina de ferro. Essa é a palavra de ordem para hoje. Um passo em falso e nossos inimigos cairão sobre nós. E claro, camaradas, que vocês não querem o Jones de volta, certo? Aquele argumento era irrespondível. Era óbvio que os animais não queriam o Jones de volta. Essa manutenção dos debates dominicais poderiam favorecer o retorno dele. Então, os debates deveriam ser suspensos. Box, nesse intervalo, havia tido o tempo necessário para refletir, verbalizou o seguinte geral ao dizer: seu camarada Napoleão diz, deve estar certo. E dali em diante, ele adotou a máxima: Napoleão está sempre certo, em acréscimo ao seu lema particular: vou trabalhar ainda mais. Àquela altura, o clima tinha melhorado e o cultivo da primavera começara. O abrigo onde Shore havia esforçado seus projetos para o moinho foram trancados. E presumindo-se que os desenhos tiveram sido apagados do chão. Todo domingo de manhã, às 10 horas, os animais se reuniam no celeiro para receber as ordens da semana. O crânio do velho major, agora sem vestígios de carne, foi desenterrado do pomar e instalado sobre o toco na base do mastro, ao lado da arma. Após o hasteamento à bandeira, exigia-se dos animais que passassem em fita e com modos reverentes diante do crânio. Antes de entrarem no celeiro,
Agora, eles sentavam-se mas todos juntos, como faziam na passagem. Napoleão achou um outro porco chamado Minimus que tinha um talento admirável para compor canções e poemas. Sentava na frente da plataforma elevada com os 9 cachorros formando um semicírculo em volta deles e os outros porcos acomodados atrás. O resto dos animais sentava-se de frente para eles. No espaço principal do celeiro, Napoleão lia as ordens da semana em um estilo militar, áspero. E depois de cantarem Animais da Inglaterra uma única vez, os animais se dispersavam. No terceiro domingo, após a expulsão de Chaume, foi com grande surpresa que os animais ouviram Napoleão anunciar que o moinho será construído. Afinal, ele não apresentou nenhum motivo para ter mudado de ideia. Simplesmente informou os bichos que a tarefa extra significaria um trabalho bastante árduo. Talvez, inclusive, fosse necessário reduzir as rações. Os planos, no entanto, estavam totalmente feitos. Tudo contemplado, até o último detalhe. Um comitê especial de porcos haviam se debruçado sobre o projeto nas 3 semanas anteriores. Estimava-se que a construção do moinho, enriquecida com várias melhorias, levaria 2 anos. Naquela noite, Serge explicou em particular para os outros bichos que Napoleão jamais fora de fato contra o moinho. Ao contrário, defendera desde o começo. O plano que Shaw havia rascunhado no chão do abrigo e legou fora roubado dos documentos de Napoleão. Ou perguntou a alguém por que tinha falado com tanta veemência contra o plano. Sekerle fez uma expressão astuta e respondeu que ali estava perspicácia de Napoleão. Ele parecia se opor ao moinho, simplesmente como manobra para se livrar de Shaw, que tinha um feitiço perigoso e poderia avançar sem interferência dele. Aquilo, acrescentou Serge, se chamava da tática, e repetiu algumas vezes, tática, camaradas, táticas, saltados de um lado para o outro, agitando o rabicó e rindo alegremente. Os animais não sabiam muito bem o que aquela palavra significava, mas Seker falava de um jeito tão convincente que os outros acabaram aceitando a explicação sem mais questionamentos.